Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. É uma alegria muito grande estarmos aqui nessa noite adorando ao nosso Deus, que é maravilhoso estar na presença do nosso Deus. É maravilhoso sentir a presença dele. Verdade. É muito bom, muito bom. Irmãos, quero dividir com os irmãos aqui algo que o Senhor colocou no nosso coração. Estávamos orando em prol deste congresso e pedindo a direção do Senhor em tudo que fosse falado. E assim o Senhor direcionou-nos ao capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Peço que os irmãos possam abrir. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. E disse um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a aparecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponte-lhe um anel na mão e sandália nos pés, trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e regozijar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados,
amados, nós lemos a partir do versículo 11, e só que realmente começa no versículo 1 do capítulo 15. O versículo 1 do capítulo 15 vai dizer assim: e chegando-se a ele todos os publicanos, pecadores, para ouvir. Se chegando a quem? A Jesus. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo, e aí ele começa. E ele fala da parábola da ovelha perdida, e ele também fala da dracma perdida, e ele também fala do filho pródigo. São como três parábolas falando de uma coisa. Nessa noite eu quero dividir com os irmãos acerca do filho pródigo em si. Se nós analisarmos o início, ele vai dizer que, e é a característica, e essa é a característica do Evangelho, irmãos. O Senhor não veio para os que estavam sãos, mas sim para aqueles que estavam doentes. Se nós hoje achamos que estamos sãos, porque estamos de pé, porque estamos respirando, porque estamos comendo, porque daqui a pouco no final ainda vai ter um caldinho quente para a gente, se porque a gente está com teto, com uma casa, com um carro, isso não é ser são, irmãos, porque isso muita gente tem. Não foi por isso que Jesus veio à terra e morreu. Não foi por isso que ele padeceu pelas nossas vidas e foi até a cruz, passando uma vergonha pelas nossas vidas. O propósito de Deus vai muito além disso. Só que muitas vezes nós nos achamos sãos por todas essas coisas. Só que nós precisamos entender que na terra, debaixo dos céus, não há um justo sequer. E que todos nós somos pecadores. E aquele que diz que não tem pecado, este é mentiroso. E esse já está pecando, porque todos nós temos pecado. E no início dessa parábola, e assim, Jesus cumprindo o propósito do Pai, anunciando o Evangelho, ele vai aos publicanos e aos pecadores. Publicanos, irmãos, eram aqueles que eram cobradores de impostos. Então, em Roma, no Império de Roma, instituía alguns judeus e esses se tornavam cobradores de impostos. E eles cobravam o próprio povo, e eles eram odiados pelos judeus por cobrar impostos do próprio povo, era tido como traidores. Então eles eram odiados, eram como escória, eles eram separados. Eles não eram justos, eles não eram santos, eles não eram sãos, igual os escribas e os fariseus. Eram como pessoas à margem da sociedade, assim como os pecadores. Pecadores que todos nós aqui somos. Naquela época existiam também pecadores, desde que ele pecou. Nessa época eram considerados pecadores aqueles que tinham doenças, mas aqueles que também usavam, trazendo para os dias de hoje também, drogas, que se embebedavam, que estavam no crime. Eram pessoas, irmãos, que estavam à margem da sociedade. Só que o Senhor Jesus, ele vem buscar e salvar aquele que um dia se perdeu. Muitas dessas pessoas que hoje estão na bebida, no tráfico, na droga, e eu não vou tão longe assim não, às vezes presos nos jogos, às vezes presos na internet, nos vídeos, nas modas. Muitos desses hoje foram se apartando de Deus. Muito provavelmente, ou até ouviram de Deus. Mas por conta do pecado, eles são vistos como a margem da sociedade. Muitas vezes até por nós que estamos na igreja, olhamos de olho torto, porque ele está à margem da sociedade. Só que o Senhor Jesus, ele não fazia assim. Aqueles que estavam à margem, precisando de cura, ele ia lá e levava a cura. Ele falava da libertação, da restauração. No capítulo 4, se não me falha, de Marcos capítulo 4, ele vai dizer que o Senhor Jesus,
ele começou a anunciar o Evangelho e dizer: é chegado o reino dos céus. E o reino dos céus chegou para todo pecador que se arrepende. E se você está são, você não precisa de arrependimento. Logo então, Jesus não veio por você. Mas se você entende que você tem erros, que você tem falhas, que você tem pecados, e você precisa se arrepender, o Senhor te trouxe aqui para que você venha se arrepender. E verdadeiramente essa é a noite de você se arrepender. É a noite que eu preciso me arrepender. Porque se você reconhece isso, Jesus veio por você. É por você que ele veio. Então, o cenário do capítulo 15 de Lucas vai dizer que se achegaram a eles tantos esses que eram tidos como a margem da sociedade, como esses que se achavam sãos. Os fariseus, eu até anotei algumas características deles aqui, eles observavam muito a lei de Moisés, o que nós conhecemos hoje chamado Pentateuco. Eles conheciam bem as leis, eles conheciam bem o passado, eles tinham a lei e os profetas, mas quando Jesus veio, eles não reconheceram Jesus, porque eles esperavam alguém grande, poderoso e forte. Jesus era simples. Eu quero dizer, irmãos, que o Evangelho ele é simples, ele é muito simples. E Jesus, quando começava a sentar com publicanos e pecadores, ele meio que causava um bug na cabeça dos fariseus, trazendo para a nossa linguagem de hoje. Por que ele está sentado com esses pecadores? Por quê? Só que, por que eles se perguntavam isso? Porque Jesus já fazia muitos milagres, e a pregação do Evangelho ela consistia em anunciar o reino que já chegou, mas também em demonstração do poder de Deus, das curas que Deus e com eles Jesus fazia. Então, eles se questionavam por que se chamavam de mestre, porque ele era um professor. Naquela época tinha muitos mestres, muitos professores que ensinavam. Então chamavam ele de mestre, só que realmente ele é o mestre. Naquela época tinham muitos mestres e muitos professores, mas só o Senhor Jesus é o mestre, ele é o professor. Ninguém o ensinou, ele é, desde a fundação do mundo, ele sabe, ele conhece. E ali naquele cenário, esses que examinavam muito a lei de Moisés, que eram os fariseus e os escribas, irmãos, a maior parte dos fariseus, eles eram escribas também, tá? Então, eles examinavam a lei e julgavam as pessoas segundo a lei, porque eles se julgavam sãos, estava tudo certo para eles. E uma outra característica que eles tinham era acreditar que porque eles cumpriam toda a lei, todas as regras, todas as festas, porque eles iam sempre no templo lá bater o ponto deles, falar que eles estavam fazendo, porque eles sempre estavam fazendo esmolas e obras de caridade, estava tudo certo. Mas não estava tudo certo. Porque não importa o quanto nós façamos com o nosso braço, o Senhor não quer o nosso braço. O Senhor não quer o que nós temos. Ele não quer o seu dinheiro, ele não quer a sua casa, ele não quer o seu carro. Entende uma coisa? Apocalipse vai dizer que as ruas do céu elas são de ouro. Aquilo que nós lutamos e nos matamos nessa terra para conquistar no céu só serve para ser pisado, irmãos. Então não é isso que Deus quer de nós. Ele quer a nossa vida, é o nosso coração, é uma vida de comunhão. Ele quer ser o nosso Pai, quer que nós sejamos seus filhos. Ele quer que nós possamos habitar na presença de Deus. E nesse cenário, os fariseus e os escribas não entendiam. Mas se você reconhecer que você é falho e pecador, o Senhor quer que você entenda isso. Porque mais vale para Ele você se entregar, do que você entregar tudo que você tem. Porque tudo que você tem já é graças a Ele. Porque Ele é desde a fundação do mundo. Porque Ele disse, logo se fez. Ele nos criou, Ele nos formou.
formou, a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas, e ele disse: haja luz, e houve luz. Então ele não precisa do que você tem, ele é. E tudo que nós temos, inclusive o ar que nós respiramos, foi ele que deu, pois ele nos formou do pó da terra e assoprou em nós o fôlego da vida. Então ele não precisa disso, irmãos, ele não precisa. Ele não precisa que nós chegamos aqui num culto e venhamos bater ponto e falar que estamos na igreja. Ele não precisa. Ele vai continuar sendo Deus, ele já era, ele é e será eternamente, ponto final. E os escribas não entendiam isso. Mas Jesus, ele veio com um propósito de dar uma oportunidade para todos nós que reconhecemos que estamos no caminho errado, de encontrar o caminho da salvação eterna. Porque por um homem entrou o pecado, mas Jesus veio para ser esse homem, filho do homem, e verdadeiramente ser ele que pagou os nossos pecados e nos deu a oportunidade de voltar para a presença do Pai. É isso que nós precisamos entender. Nós gastamos tanto tempo da nossa vida ainda investindo em coisas que vão ficar por aí. Coisas que não nos acrescentam em nada. E a nossa vida nessa terra, irmãos, ela é como um vapor, que se tem e logo se vai. Ontem eu tinha 15 anos quando eu conheci minha esposa, hoje eu já estou com 26, já estou mexendo velho. E eu não sei quantos anos eu ainda voltei, mas amanhã eu posso ir e acabou a minha passagem por aqui. Se engana quem acha que a vida aqui é para sempre. A Bíblia diz que céus e terra passarão, mas a única coisa que permanece para sempre é a palavra de Deus. E Apocalipse 19 vai dizer o nome pelo qual ele é conhecido e é chamado, é a palavra de Deus. E quem é esse? Esse é o próprio Jesus, que morreu por mim e por você. Ele é e vai ser eternamente sempre Deus. E ele nos dá a oportunidade de não vivermos uma vida somente passageira. Ele quer nos dar uma vida eterna. E nessa vida passageira, muitas vezes, a gente investe tempo em coisas que não vão nos levar a ter uma vida eterna, mas sim uma morte eterna. O que muitas vezes me leva a pensar que será que a gente quer viver nele? O que me levou a pensar que esses fariseus e escribas, será que eles realmente queriam a vida? Porque a gente vive todos os dias e faz e acontece e amanhã morre. Eu, particularmente, por andar no trânsito várias vezes, quantos acidentes no trânsito, quantas pessoas morrendo por dia. E não é para você ter medo da morte, não, porque Jesus veio para te trazer vida. Essa mensagem é para que você tenha vida. Mas para que você venha alcançar a vida em Jesus, é necessário você entender, é necessário você compreender, e é necessário você voltar para a presença de Deus e para os caminhos de Deus. Quando Jesus começa a falar, e eu entro no filho pródigo, ele fala que um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço, ele pediu a sua herança. Irmãos, uma pergunta. Quando você herda a herança do seu pai ou da sua mãe? Quando alguém nessa terra, aqui nessa terra, herda uma herança? Diz para mim, quem sabe? Quando alguém morre. Todos concordam? Diga amém. Amém. Eu entendo aqui, irmãos, que verdadeiramente, para esse filho que era mais jovem, que quis tudo aquilo que era do pai, tudo aquilo que ele teria direito, para ele o pai já tinha morrido. Muitas vezes nós, verdadeiramente, olhamos para o Senhor e nós deixamos ele de lado. Nós queremos viver com tudo aquilo que ele nos deu. Porque se engana se você acha que Deus não te deu, como nós estamos falando agora. Tudo que nós temos foi ele que deu. Aí você pega tudo isso
que Deus te deu, o ar, a vida, uma casa, o sustento, a provisão, o livramento, e você considera ele como se ele estivesse morto e vai viver a sua vontade. É simples assim para você enxergar isso. Esse filho mais novo muitas vezes somos nós, que estamos seguindo os nossos caminhos, somente os nossos planos, e estamos deixando o Senhor de lado. Para nós ele já está morto. E muitas pessoas ainda dizem: não, eu creio em Deus, eu tenho fé, ou até eu amo a Deus. Mas a palavra de Deus vai dizer que se nós estivermos no Senhor e as palavras dele estiverem em nós, pediremos tudo e nos será concedido. Amém. E é manifesto o amor de Deus para com as nossas vidas. E que verdadeiramente aqueles que guardam a palavra, os mandamentos, os ensinamentos, não só de guardar, de saber. Porque guardar de saber, os fariseus e os escribas sabiam. Guardar de saber, o filho pródigo sabia. Guardar de saber, muitos de nós aqui já sabemos. Esse texto aqui provavelmente você já ouviu, já conhece a história. Mas Deus não deixou isso daqui para que seja só uma história. Não é só para você saber, é para você viver e entender. Entender que não vai adiantar você querer viver longe da presença de Deus, gastando tudo aquilo que o Senhor deu de presente para nós, tudo aquilo que nós herdamos de Deus e ganhamos de Deus nessa terra, de forma errada. O próprio pai do filho pródigo vai dizer: o meu filho estava morto. A mesma medida, irmãos, que para você mata a Deus, que para você é como se ele estivesse morto, que os mandamentos dele não servem para você viver, como é que você acha que Deus olha para você? Como você acha que ele olha para você? Será que não é justo se Deus olhasse para você como você também estivesse morto? Porque na nossa carne é isso. Não, me ignorou, então eu vou ignorar. Não, quer falar comigo, então também não vou falar. Poderia ser assim. Mas no Evangelho, no reino dos céus, não é assim. Para Deus não é assim. Tanto que no Evangelho o Senhor vai dizer: se te baterem numa face, dá a outra. Se te pedirem a capa, dá também a túnica. Se te chamarem para ir uma milha, vá 2. Deus olha para você, para cada um de nós, com um olhar de amor, desejando que nós possamos voltar. Porque uma coisa que a gente precisa saber é que no momento que nós fechamos os olhos nessa terra, irmãos, não tem mais arrependimento. É só o juízo. E Deus sabe disso. E o inimigo das nossas almas também sabe disso. E ele guerreia todos os dias para que você não venha se chegar à presença de Deus. Para que você continue achando que o teu Pai dos céus, que te deu a vida, que te deu todas as coisas, que ele continue morto para você. Mas Deus, com amor, ele te espera, ele te chama, ele te aguarda. Assim como esse filho que era novo, o mais novo da casa, ele pegou tudo, ele pegou a herança. E é como se nós pegássemos tudo que nós temos, que Deus assim nos deu pela misericórdia de vivermos, e nós viéssemos gastar no mundo, muitas vezes, nós mesmos, irmãos. E aqui, não só nós que estamos aqui, eu não me limito a isso, porque eu creio, como está sendo gravado, que vai ser alcançado as outras pessoas também. Irmãos, são coisas muito simples, às vezes, que nós gastamos, que nós investimos. Muitas vezes nós ouvimos o mundo e queremos ser como o mundo. O mundo esse que jaz no maligno, que já está condenado. E Satanás quer que você continue cego a essa realidade, não venha acordar, não venha despertar. Mas o filho pródigo chegou um momento que ele caiu em si.
E nessa noite o Senhor quer que você caia em si e volte para a casa do Pai. Volta para a presença do Pai. O Senhor, com essa mensagem, Ele não quer que você espere que tudo dê ruim para buscar voltar. Porque Ele sabe que se você talvez esperar demais, o leão que está ao nosso derredor, ele pode te tragar e não vai ter mais chance. A palavra de Deus diz que nós não acrescentamos um côvado à nossa estatura. E qual de nós aqui nessa noite pode acrescentar um dia de vida à nossa vida? Nenhum de nós aqui sabe qual é o tempo e qual é a última hora que nós teremos nessa terra. E Deus não quer que você espere que o pior aconteça para voltar. Porque quando o pior acontecer, pode não ter chance de voltar. E o seu Pai não quer que isso aconteça. Ele quer que você volte. Ele quer que você viva. Porque o caminho que nós estamos tomando, ele é um caminho de morte. Mas por essa palavra, Deus quer mostrar para mim e para você que há um caminho de vida eterna. E o pródigo, amados, diferente das outras duas parábolas, onde o pastor ele vai atrás da sua ovelha, onde ali na casa a mulher procura a dracma que se perdeu, aqui o pai não vai atrás do filho. Por que o pai não vai atrás do filho? Porque todo pródigo, todo aquele que já ouviu falar de Deus e conhece a Deus, ele sabe o caminho de casa. Ele conhece, ele sabe. E por isso que o pai não vai atrás. Mas não pense que ele não deseja que você volte. Porque Deus, por essa palavra, deseja que você volte. E eu quero que você consiga enxergar algo além aqui. Entenda o seguinte: o que Deus quer fazer na nossa vida, que Ele demonstra nessa parábola. A palavra de Deus vai dizer que quem convence da justiça, do juízo e do pecado é o Espírito Santo de Deus. É esse mesmo Espírito que nessa hora está te convencendo que você está no caminho errado. Foi esse mesmo Espírito que fez com que você aceitasse o convite de estar aqui nessa noite. Foi esse Espírito que vai fazer, e eu creio que já está fazendo, você cair em si. E lembrar qual é o caminho que leva ao Pai. Onde a Bíblia diz que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. O pródigo sabe quem é o caminho, ele conhece, ele já ouviu falar. Ele só se afastou do caminho. Ele verdadeiramente fugiu e saiu, ele foi para o mundo. Muitas vezes, irmãos, nós, ainda dentro da igreja, e aqui eu quero um pouco além, nós saímos do caminho dentro da própria igreja. Aqui no texto ele está falando com publicanos e pecadores, mas também está falando com fariseus, que estavam, que conheciam, que estavam no templo, mas não estavam na presença de Deus e no caminho da vida eterna. Então nada vai nos adiantar se nós não estivermos no caminho. Não vai adiantar. E o que Satanás tem feito com muitos jovens hoje é cegar o nosso entendimento. É fazer com que você não enxergue. Quer fazer com que você não lembre, não se recorde o quanto era maravilhoso estar na presença de Deus. O quanto era maravilhoso estar aqui como nós estamos, e quando estávamos louvando, sentindo a presença de Deus. É não lembrar como nós, quando fomos no monte e vivemos o sobrenatural de Deus lá. Ele não quer que você se lembre disso. E hoje, na geração que nós vivemos, uma das grandes estratégias foi até a própria tecnologia. O acesso o tempo todo. De você estar ali o tempo todo, ter tudo na sua mão, ter todo mundo na sua mão, sendo bombardeado de coisas diferentes, de futebol, é de carro, é de política, é de música, é de pop, é de tudo, o tempo inteiro.
Que se eu, às vezes, não bloquear as coisas no meu celular, toda hora é alguma coisa pitando, tentando chamar e desviar a sua atenção. É o que Satanás faz, ele quer te distrair. Por isso que a palavra de Deus diz: estejam sóbrios e vigilantes. Presta atenção, abre o olho, enxerga, desperta. Satanás está te levando para um caminho de morte, talvez você nem esteja nem percebendo. Ou talvez você já esteja nesse caminho há muito tempo. Mas Deus, nessa noite, Ele quer te trazer de volta. Ele quer que você volte. Ele quer que você abra o olho e enxergue. Que você lembre que na presença de Deus é melhor. Porque no dia que a adversidade chegar, no dia que tudo começar a dar ruim, vai pensar: meu Deus, não é assim? Meu Deus, me ajuda. E agora? A palavra de Deus diz, vai mostrar a parábola das 10 virgens. E só verdadeiramente entraram na presença de Deus aqueles que se prepararam, aquelas que estavam preparadas. Se você continuar assim, sem se preparar, sem se encher, saindo do caminho de Deus, vai chegar a hora e você vai ficar para trás. Você vai perecer com essa terra. E o que Deus tem, Ele quer que você viva tanto nessa terra, quanto muito maior na eternidade. Muito maior. Mas Ele quer que você viva aqui. Porque a pregação do Evangelho aqui já chegou. O reino dos céus já chegou. E a gente pode viver esse reino aqui. Nós podemos desfrutar do agir, da presença de Deus aqui na terra. É isso que Ele quer. Abre o olho, olha para dentro de você, analisa como está a tua vida. Quanto tempo você está perdendo? Quanto tempo eu perdi na minha juventude, adolescência? Porque hoje eu falo de jogos, porque eu perdi muito tempo com jogos de computador, de videogame. Irmãos, verdadeiramente, nós não podemos comprar nenhum dia de vida. Então a nossa maior moeda nessa terra é o tempo. E essa maior moeda nós estamos entregando na mão do inimigo, quando nós poderíamos estar investindo na presença de Deus. É pior do que você deixar um tesouro parado. É você realmente jogar ele fora. Ao invés de pegar, trazendo para os nossos dias, para a nossa realidade, e investir, para que ele venha se multiplicar, para que ele venha ser mais lá na frente. É nós jogarmos tudo aquilo que Deus nos deu fora. É jogar na nossa vida. Irmãos, eu sei e eu creio que os jovens aqui, todos que vão ouvir assim como eu, nós temos planos. Nós pensamos: pô, eu quero ter um carro legal, eu quero ter uma casa legal, eu quero ter um trabalho legal para pregar para os outros no meu trabalho, eu quero ter uma vida legal, eu quero ter condições de ajudar os meus irmãos. Mas a Bíblia diz que os planos de Deus são maiores do que os nossos. E às vezes você está se matando tanto com as suas corridas daqui e ali e não chega a lugar nenhum. Quando se você entregasse na mão de Deus os teus planos, os teus caminhos, Ele faria muito mais, porque muito mais Ele tem. E por que eu digo? Porque Ele está fazendo na minha vida. Se um dia você quiser sentar comigo, Deus fez essa coisa na minha vida que eu jamais imaginei. E eu não precisei nem pedir, irmãos. Eu não precisei nem pedir. Simplesmente por amor a Deus, em estar na presença de Deus, em buscar fazer a vontade de Deus, eu entreguei o meu caminho ao Senhor e confiei, e todo o resto Ele fez e tem feito todos os dias até hoje. É isso que Ele quer fazer na tua vida. Ele não quer que você continue nessa vida mais ou menos. Deus quer te dar muito mais de vida, e não é só prosperidade, porque não é prosperidade física, é prosperidade espiritual. E o que é ser próspero espiritual? É viver uma vida sobrenatural na terra do natural.
natural. Porque se você olhar para a palavra de Deus, irmãos, os servos de Deus, eles não viviam só o natural. Pelo contrário, eles viviam um sobrenatural atrás do outro, um sobrenatural atrás do outro. E eles em tudo viam a mão de Deus. Aleluia. Se dá a oportunidade de viver isso. Porque a nossa vida, ela é uma só. E ela passa voando. Não espera chegar o amanhã. Porque nós nem sabemos se vai ter o amanhã. Entrega hoje. Entrega hoje não para mim. Porque eu nada posso fazer por você. Eu estou compartilhando daquilo que aquele fez por mim, falou comigo. É Ele que quer salvar você. Amém, Senhor. É Ele que quer te dar a vida eterna. É Ele que quer te dar muito mais do que os seus planos limitados. É Ele que quer fazer você viver coisas muito maiores. Aleluia. E não tem como duvidar desse Deus. O Deus que no deserto supriu e guardou o seu povo. Que independente da dificuldade que você passa, Ele vai estar lá com você. Como Daniel lá na cova. Como Ananias, Misael e Azarias na fornalha de fogo. Ele estava lá, irmãos. Ele estava lá. E Ele está aqui. Glória a Deus. Só depende de você. Porque o que Ele tinha para fazer, Ele fez. Ele criou, Ele formou, Ele cuidou, Ele proveu. E Ele morreu e ressuscitou. Para a glória de Deus. E assim como nós vamos morrer, se morrermos em Cristo, estaremos vivos. E ressuscitaremos com Ele. É isso que Deus quer te dar. É isso que Deus quer que você abra os seus olhos. Porque você está enxergando aqui. A gente às vezes está igual um cavalo enxergando só aqui, esse mundo. Quando o que Deus quer, e Ele tem para a gente, é muito maior nesse mundo e muito maior na eternidade. Abre os olhos e vê. Lembra, traz a memória. Traz a memória aquele dia que você pediu e Deus fez. Traz a memória aquele dia que você não sabia como ia ser e Deus foi lá e operou na sua vida e você está aqui hoje. Traz a memória. Quantas vezes Ele te livrou dos caminhos errados? Quantas vezes Ele te livrou dos caminhos de morte? Quantas vezes Ele te curou de enfermidades e você está aqui? Quantas vezes? Tem um louvor do cantor cristão que dizia: quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dizes uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Se tu parasse para contar, irmãos, não daria. Porque desde o ventre da tua mãe, o Senhor tem te formado e tem te guardado. Desde antes do ventre, Ele já estava cuidando dos seus pais. E desde antes de você nascer, Ele já escreveu um futuro para você. Mas depende de você. Depende da tua decisão. É necessário cair em si e voltar hoje. O dia é hoje. A hora é agora. O amanhã a Deus pertence, como nós dizemos. Mas não pertence a nós. Porque nenhum de nós sabe o dia de amanhã. E se o Espírito Santo de Deus está te incomodando nessa noite, está te fazendo lembrar, está te fazendo voltar, você está vendo na sua mente que realmente eu estou no caminho errado. Não permita que nada te prenda no teu lugar nessa noite. Entrega a tua vida nas mãos do Senhor, confia nele. Começa a viver algo diferente hoje. Irmãos, nós não precisamos dar uma chance para Deus, porque Ele é Deus. Você que precisa se permitir viver tudo aquilo que Ele tem, porque senão quem perde é você e sou eu. Então eu não estou falando Deus que está implorando para você voltar.
Mas eu estou falando com Deus que te ama e morreu por você e quer que você volte. Mas quem precisa saber que tem que voltar é você. Essa decisão é sua. É necessário cair em si e voltar para a presença de Deus. Ele desejou, o filho mais jovem, comer a bolota dos porcos. Qual é o estágio que você vai esperar chegar para cair em si? Qual é o estágio? A vida está boa assim? Está mesmo. Porque eu sei um Deus que pode fazer muito mais. Assim como tem feito na minha vida e na vida de muitos jovens que aqui estão. E Deus quer que você faça parte deste corpo. Não este corpo, somente esse corpo igreja, mas o corpo de Cristo, no qual Ele é o cabeça. Não é a igreja que vai mudar a sua vida. É Jesus que vai mudar a sua vida. Aleluia. Então, se você entregar o caminho hoje para Jesus, a sua vida muda. Muda a partir de hoje. Muda a partir de agora. Ah, não, eu tenho vergonha, irmão. Eu até queria, mas eu tenho vergonha. Como é que eu vou levantar no meio de todas essas pessoas e vou aí na frente e confessar Jesus? Irmão, pensa só no seguinte. Sabe o que Jesus fez por você? Ele, além de ser Deus, ele se despiu. Não se despiu só em glória, se despiu em carne. Ele passou a maior vergonha que nenhum de nós aqui passou na vida, por mim e por você. E você acha que é vergonha vir até aqui e confessar a Jesus? Vergonha é continuar no caminho de morte, conhecendo a vida. Isso é vergonha. É vergonha saber que tem algo muito melhor. E você está jogando tudo isso fora, trocando por jogos, por animes, por desenhos, por resenhas, por festas, por saídas, por baladas. Todos esses prazeres que são passageiros. Meu Deus. Por drogas e por bebidas, que naquele momento que você está aí está maravilhoso, mas acabou. Aí você quer mais. Aí você quer mais. Aí você quer mais. E aquele que está te dando mais ainda é Satanás. Ele está só te dando corda. Ele está te dando daquilo que é dele nesse mundo, porque o mundo já é maligno. E vai chegar a hora que a corda vai acabar. E aí como é que vai ser? Nos dias que nós estamos vivendo hoje, se você parar um pouquinho para pesquisar o que a Bíblia diz, o que acontece no mundo, você vai saber que essas palavras que foram escritas há muito tempo estão se cumprindo nos nossos dias. E quando o dia terrível do Senhor estiver próximo, nem chegar, ele estiver próximo de chegar, que haverá fome, haverá peste, haverá guerras. A gente passou por uma pandemia, tudo fechado, a gente desesperado. Quem vai suprir a gente? Quem vai suprir você? Eu digo para você, quem vai suprir nós aqui, todos que aceitarmos e entregarmos a nossa vida ao Senhor, é aquele mesmo que lá no deserto cuidou do seu povo, supriu o seu povo, alimentou, cuidou, guardou. Ele é o mesmo e ele não mudou. E ele quer cuidar de você. Abre os olhos e vê. Nós passamos muito mais vergonha com coisas desse mundo. E nós queremos ter vergonha de Deus, das pessoas que estão aqui. Eu quero dizer para você que se você quer entregar a vida para Jesus hoje, ninguém aqui vai se envergonhar, pelo contrário, vai se alegrar. Verdade, Jesus. E eu quero dizer mais. A festa aqui, ela vai ser pequena comparada com a festa nos céus. Verdade, sim. Aleluia. Então, dê ouvidos à voz de Deus hoje. Não perca essa oportunidade.
não perde. Porque eu e alguns que já estão aqui já perderam muitos amigos que perderam oportunidades. E que no final perderam a vida e não deram valor às oportunidades que tiveram. Então aproveita nessa noite essa oportunidade. Aproveita nessa hora a oportunidade que Deus está dando para mim e para você. Talvez você tenha saído dos caminhos do Senhor. Talvez você tenha se afastado da igreja. Talvez até teve problema na igreja e você se afastou. Mas, irmãos, tudo bem até você se afastar de uma igreja. Mas não, você não pode se afastar de Deus. Você não pode se afastar da vida, porque você morre. Então, o que Deus quer é te trazer de volta. Mas Ele não vai aí te buscar. O caminho até aqui você sabe. Verdade. Você conhece. E eu quero dar essa oportunidade nessa noite de você vir até aqui. Se você reconhece, se você quer aceitar Jesus, se você quer conhecer esse caminho, se você quer realmente saber se o que eu estou falando é verdade, e se essa palavra é verdade, se proponha hoje a mudar e a começar a viver isso. Se proponha agora a começar esta nova caminhada e a voltar para a presença do Deus que você já sabe que é verdadeiro, que você já sabe que Ele existe, que você já viu operar, e que hoje você não tem visto Ele mais, porque você está distante dEle. Mas essa decisão de estar distante, ela foi nossa. Então a decisão de voltar, ela tem que ser nossa. Quero convidar o grupo de louvor até aqui. E eu quero te dar essa oportunidade. Se você quer entregar a vida a Jesus, se você quer aprender de Jesus, se você quer conhecer de Jesus, o momento é esse, a oportunidade é essa, a hora é agora. Quer deixar passar? Eu não quero estar no seu lugar. Mas se você quiser vir tomar essa decisão, sou contigo, meu irmão. Sou contigo, minha irmã. Independente da tua idade. Porque o Senhor chamou discípulos muito jovens. Mas também chamou Moisés e Arão, que já eram bem velhos. Então a idade não é problema para Deus. Ele quer o teu coração. Ele quer a tua vida. Ele quer você de volta para casa. Volta para casa hoje. Caia em si e volte. Que toda corrente, toda prisão que te aprisiona no teu lugar seja quebrada em nome de Jesus. Que nada te prenda no teu lugar, para que você não venha desfrutar das delícias espirituais que Deus tem separado para você. Não tenha vergonha de vir até aqui. Eu quero que você venha até aqui. Eu quero te abraçar. Se você quiser vir até aqui, estamos te esperando. Mas mais do que cada um de nós, o teu Pai te espera aqui. Glória a Deus. Amém? Vamos louvar.